estavam anseios de esperanças, Aníbal apresentou-lhes a figura inesquecível do bondoso mestre da Galileia. Seguirão agora a grandiosa epopeia do cristianismo, meus amigos. Desde a manjedoura humilde de Belém, transformada em berço celeste. As cenas descritas pelo professor, que tão bem conhecia a época da Boa Nova, mostravam com clareza impressionante as práticas inesquecíveis do divino mensageiro. Os discursos sugestivos, animados pelo colorido vivo dos quadros citados. As lições resplandecentes da mais elevada moral, lançadas à Judéia humilde e oprimida, ecoaram pelos recantos mais longínquos do mundo. Apelos amorosos de confraternização universal para a concretização de uma pátria ideal na Terra. Tudo isso será revelado em nosso encontro de hoje, apresentado ao espírito de vocês como nunca antes na esfera terrestre. Aníbal seguia falando com profundo conhecimento de causa. Citava as maravilhas de um mundo perfeito, cujas normas de governo Jesus oferecia através de sua oratória impecável. Exemplos práticos que conduziam a humanidade para a vida eterna na unidade com Deus. A imagem e as palavras cativantes do médico celeste gravaram-se, por assim dizer, também nas mentes dos aprendizes em traços indestrutíveis. Enquanto Aníbal narrava fatos, relembrando passagens comoventes, suas citações vibravam em comentários férteis, e víamos os cenários que serviram à ação do grande Mestre Jesus. Tínhamos a impressão convincente de estarmos ouvindo o Cristo proferindo o inesquecível Sermão da Montanha. Eu vi, meus irmãos. Eu vi. E agora também podem ver. Concentrem-se. E não vejam somente, mas ouçam. Ou melhor, sintam a brisa perfumada a soprar suavemente no topo da colina. Observem, o vento faz esvoaçar o seu manto, desalinhando os cabelos do mestre. Agora, estamos com ele às margens do Tiberíades. Vejam quantos seguidores nosso Salvador reunia em Genizaré, pelas cidades da Judéia ou pelas aldeias pobres da Galileia. E era como se o seguíssemos também, fazendo parte daquela massa de povo ávido de suas palavras confortadoras, de seus favores sagrados. E por todos os lugares, em conversas com seus seguidores, amigos ou discípulos, no templo explicando aos historiadores as regras da Boa Nova que trazia, ou curando, favorecendo, protegendo, confortando, exaltando, educando, ensinando, redimindo. Pois então, sigam esses passos iluminados do Cristo. Assim, serão meus aliados na missão que conduzirei por toda a eternidade. Ensinar a aprender, com Ele mesmo, os caminhos para a reabilitação espiritual e humana. A cada imagem, cada palavra, cada expressão do Filho de Deus, Camilo e seus companheiros tornavam-se mais esperançosos, porém cientes do dever que lhes cabia. E Aníbal continuava. Não apenas a terra recebeu as mensagens da Boa Nova,
mas também o astral inferior foi visitado por Jesus. Ele compareceu ali, convertendo espíritos que há séculos permaneciam nas trevas da ignorância, estendendo a todos a mão fraterna e redentora. Porque ele possui poder suficiente para se apresentar em qualquer local, tornar-se visível. Aníbal disse-nos ainda que a Terra desconhece grande parte dos ensinamentos trazidos por Jesus, rejeitados pela má fé ou pela presunção dos homens. No entanto, meus caros amigos, chegou o momento de a doutrina grandiosa ser devidamente conhecida por todas as camadas sociais. Para isso, a terceira revelação de Deus aos homens já foi fornecida à humanidade em nome do Redentor. E vocês mesmos, que são espíritos, estão convidados a colaborar nesse empolgante movimento chefiado pelo Messias. E de que modo poderemos colaborar, meu jovem mentor? Procurando falar com os homens da terra, João, a fim de revelar a eles tudo isso. Pois a terceira revelação nada mais é do que um intercâmbio de ideias entre os espíritos e a humanidade. Em seguida, Aníbal expôs o drama do Calvário. E os aprendizes conheceram as lutas dos discípulos pela difusão do testamento do grande mestre. O martírio dos humildes e abnegados cristãos, inspirados sempre pela força persistente da fé. Estudamos e analisamos tudo quanto foi possível a nossa mentalidade suportar. E sempre, ao fim de cada aula, os comentários eram entusiasmados. É realmente uma epopeia incomparável. Precisaríamos escrever muitos fascículos para darmos contas à humanidade da extensão dessa doutrina. Tem razão, Belarmino. Princípios que têm origem no próprio pensamento divino e que um dia, se Deus quiser, envolverão todos os setores das sociedades terrestres e espirituais. No decorrer daqueles encontros inesquecíveis, compreendemos o motivo da transformação de Maria Madalena, tão comovidamente apontada no Evangelho. De Saulo de Tarso, condutor escolhido pelo Messias Celeste para levar adiante sua mensagem. E o que antes lhes parecia mito, lendas imaginárias, cresceu em suas mentes como fato lógico, que não poderia deixar de existir, tal como ocorreu e as tradições narraram. Apresentado à nossa compreensão, assim, naturalmente, despido dos mistérios com que os homens teimam em ofuscar sua grandeza, Jesus se impôs à nossa convicção de outra maneira, como o mestre por excelência, o guia incomparável, devotado ao ideal da regeneração humana por intermédio do amor, da justiça, do trabalho. E Aníbal nos aconselhava: devem compreender e amar o mestre dos mestres. Assim, abastecerão seus corações de fé e de esperança, qualidades indispensáveis ao espírito em marcha de progresso. Esse admirável curso requereu longos anos de dedicação e estudos incansáveis, assim como de exemplificação e prática. Era a iniciação cristã dos espíritos suicidas, rigorosamente ensinada, de forma a não deixar motivos para futuros deslizes morais. Porém, Ivone, a caminhada apresentava-se árdua, longa demais para muitos de nossos companheiros. Alguns ficavam transtornados diante do trabalho difícil e constante que se tornaria imprescindível desenvolver. Mas o bondoso Aníbal estava sempre por perto para confortar e esclarecer os mais desorientados. Meus irmãos, chegaram a uma época de sua existência espiritual em que já não é mais possível parar,
deixar-se dominar pelo desânimo. Reajam contra as ameaças da fraqueza, da angústia que ronda suas almas. Faz-se urgente prosseguirem, apesar das infinitas lutas que certamente surgirão. Jamais se esqueçam das palavras do sábio profeta: vinde a mim, todos vós que estáis exaustos e oprimidos, e eu vos darei o lenitivo. E nós atendíamos ao doce e irresistível chamado e avançávamos e seguíamos. Jesus Cristo, por sua vez, cumpria a promessa. Atraía-nos com seus ensinamentos sublimes, tomava-nos para seu rebanho e convencia-nos a perseverar em seus conselhos. O Divino Redentor nos provava todos os dias, através da transformação milagrosa que se verificava em nosso ser, o caridoso interesse em desviar-nos da desgraça para encaminhar-nos à redenção. Numa bela manhã ensolarada, Camilo reunia-se com seus amigos enquanto aguardavam a próxima aula. Estavam empolgados, como há muito não se via. Meus caros, a cada novo dia, sinto-me mais atraído por esses ensinamentos. Trouxeram-me tanto conforto que às vezes até me esqueço dos dramas que vivi na Terra e aqui no plano espiritual. É como se as paixões que me desgraçaram estivessem cada vez mais distantes. A verdade é que aqui conseguimos nos esquecer da Terra. Só lembramos dela graças a outros estudos que também experimentamos, sobretudo nas aulas práticas. Mesmo recebendo às vezes a visita de antigos professores, os aprendizes viviam reclusos. Continuava não existindo permissão para saírem da colônia, a não ser em agrupamentos escoltados. Compreendíamos que tal reclusão auxiliaria nosso progresso, e a ela nos resignávamos com paciência e boa vontade. Diariamente, ao entardecer, eram permitidas recreações no grande parque universitário. Reuníamos-nos, então, em grupos e conversávamos por algumas horas. As bondosas mentoras vigilantes de cada grupo geralmente tomavam parte em tais encontros. Também as mulheres, suas irmãs dos departamentos femininos, podiam participar, o que os permitiu ampliar intensamente as relações de amizade. E assim passaram-se 10 anos, Ivone. Seria difícil, ao fim de uma década internados no Instituto da Cidade Esperança, reconhecerem em nós os vultos enfurecidos do Vale Sinistro. Aqueles mentecaptos ridículos, reproduzindo a cada instante o ato do suicídio e suas satânicas impressões. Confortados pela esperança, aliviados pela magia envolvente do amor de Jesus, esses espíritos eram agora entidades que poderiam ser consideradas normais. Não fosse a consciência que tínhamos da própria condição de criminosos, coisa que muito nos afligia e envergonhava. A penumbra caía na Cidade Esperança, no mundo espiritual, e uma forte nostalgia tomava conta de todos. Do templo, situado na mansão da harmonia,
partia o convite às homenagens à sua grande protetora, Maria de Nazaré, Mãe do Salvador. Naquele momento memorável, a direção-geral rendia graças ao Eterno. Todos agradeciam os favores concedidos aos que viviam sob o generoso abrigo. E era também quando ordens desciam de mais alto, orientando os trabalhos a serem realizados pelos servos da Legião de Maria. No entanto, não éramos obrigados a orar. Rezaríamos somente se o quiséssemos. Em Cidade Esperança, porém, jamais algum interno se recusou a agradecer ao Divino Mestre ou à sua Mãe querida, através da prece fervorosa, os sagrados benefícios recebidos. Envolvidos pelas vibrações superiores, todos, sem exceção, oravam e reviam os saudosos dias da infância, o vulto carinhoso de suas mães, ensinando-os a comovente saudação do arcanjo à Virgem de Nazaré. As palavras inesquecíveis do arcanjo Gabriel repercutiam nas profundezas de seus espíritos, tocadas pelo doce sabor do carinho materno que na vida terrestre jamais souberam considerar devidamente. Chorávamos. E saudades intensas da família e do berço natal, do lar que havíamos menosprezado, dos entes queridos e amigos que ferimos com a desistência da vida, derramavam-se por nosso ser como novas fases de remorsos dolorosos. Orávamos sentindo em cada dia o beijo confortador animando nossas almas. E com isso, crescia a necessidade de nos tornarmos dignos dessa misericórdia. A necessidade dos testemunhos que provassem a Deus nosso imenso pesar, nosso profundo arrependimento por sermos graves infratores de suas magníficas leis. Camilo e os demais espíritos aprendizes também cursavam outras disciplinas. Uma delas referia-se à ciência universal, que incluía a necessidade de estudarem a si próprios, aprendendo a se conhecerem intimamente. Exames pessoais eram efetuados com detalhes aterrorizantes para o nosso orgulho e a nossa vaidade. Além disso, as aulas eram mistas e aprendíamos a dissecar também o caráter, a consciência, a alma, enfim, de nossos irmãos e irmãs. O professor era o venerando Epaminondas de Vigo, espírito cuja rigidez de costumes impunha mais que respeito, um verdadeiro pavor aos alunos. Em sua presença, sentíamos o peso vergonhoso da nossa inferioridade, a desonra de sermos responsáveis por crimes tão degradantes. A vergonha que açoitava nossos espíritos na presença de Epaminondas era sempre um suplício novo e inesperado. Certa noite, recolhidos em seus aposentos, os aprendizes comentavam sobre o rigoroso educador. Também estou impressionado com o nosso novo professor. Epaminondas tem o dom magnífico de investigar nossa consciência, esmiuçar as recordações mais remotas das nossas antigas migrações terrenas.
só sei que seus métodos me assustam. Meu espírito fica tão abalado que durante suas aulas sinto vontade de fugir. Livrar-me não apenas de sua presença, mas da minha própria. Concordo com João. Enquanto Aníbal de Silas acende em nossa alma fachos de confiança no futuro, Epaminondas arranca lágrimas de nossos corações, renova nossas angústias a cada novo encontro, levando-nos a sofrer intensamente. Olha, eu confesso que às vezes chego ao limite da minha loucura. Compreendo seus temores, meus amigos. Ou por acaso pensam que eu também não me apavoro ao subir diariamente as escadarias da universidade? Porém, como sabemos, faz-se necessário que aprendamos os princípios dessa terrível disciplina. Afinal, Belarmino, é o curso natural, a sequência do que já nos foi ensinado por Aníbal. Havia, porém, um terceiro curso, o qual se resumia na aplicação prática do que já haviam aprendido. Tinha por mentor o sábio Surya Omar e desenvolvia-se geralmente fora do recinto da escola. Ocorria de preferência na superfície terrestre ou nos domínios inferiores do instituto. Sobre essa fantástica disciplina, Camilo e eu ainda iremos falar com mais detalhes. Aos domingos repousávamos. Nossos espíritos ainda eram pouco desenvolvidos, não permitindo trabalhos incessantes como faziam nossos instrutores. Num dia de descanso, Camilo e Belarmino encontravam-se com a jovem irmã Rita no agradável parque universitário. E então, meus amigos, têm conseguido aliviar suas mentes após tantos anos letivos? Certamente, minha amiga, descansamos e até mesmo nos divertimos aos domingos. Participamos sempre de reuniões fraternas efetuadas pelas irmãs vigilantes. Também visitamos em caravanas amistosas outros departamentos da colônia, inferiores ao nosso. É sempre uma oportunidade de revermos velhos amigos e antigos instrutores, como Teócrito. Ocasião também de prestar solidariedade e conforto aos irmãos mais infelizes. Bem sei que tem realizado muitos trabalhos voluntários, inclusive nos dias de descanso. Como vê, jamais deixamos totalmente de exercer atividades. Prosseguimos ainda em fase de aprendizagem. Mesmo nas reuniões dominicais, progredimos em outros conhecimentos. Recebemos noções de arte clássica, não somente de nossos abnegados instrutores, mas também de outros que nos visitam, e até mesmo de nossas vigilantes. As artes também são um modo de servir a Deus e a criação, meus caros. Basta utilizar o belo, empregar a beleza. Seus professores, mesmo sendo cientistas, também se revelam criadores, apaixonados pela suprema beleza que se origina do eterno artista. Infelizmente, Rita, nem tudo são flores nesses incomparáveis jardins. A presença de Epaminondas é um espinho que nos tortura todo o tempo, inclusive nos momentos de lazer. Força, Camilo. As aulas de Epaminondas são tão apavorantes quanto necessárias, essenciais. Ele tem muito a ensinar a vocês, pois é um dos nossos mais sábios professores. Basta dizer que ele foi mestre de iniciação em antigas escolas de doutrina secreta, tanto na Índia como no Egito. Voltemos então ao dia em que Camilo e seus companheiros assistiam à primeira aula de Epaminondas. Num dos encantadores palácios da Avenida Acadêmica, instalava-se a Escola de Ciências, majestoso e severo nas linhas arquitetônicas. Os aprendizes apreensivos atravessavam seus portões. É impressionante, meus amigos. Tenho a impressão de que aqui se venera Deus com todas as forças da razão, da lógica e do conhecimento. Cada vez que passo por estes portões, estranhas sensações misturam-se em meu espírito. Sinto ao mesmo tempo uma profunda admiração e um terror inexplicável. Lembrem-se de Aníbal. Sua recordação arrastará para nossas lembranças a imagem do Mestre de Nazaré, o magnífico reitor da espiritualidade.
Só assim reuniremos coragem, certos de que estamos sob sua proteção. Exatamente idêntico ao santuário, onde se ensinava a ciência do Evangelho, a nova sala de aula apresentava apenas uma diferença: a célebre norma grega escrita no topo da tela espelhada. Homem, conhece-te a ti mesmo. Logo abaixo, uma não menos célebre frase cristã, espécie de autorização divina para os trabalhos que se desenvolveriam sob as suas leis. Ensinou Jesus: ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo. A doutrina cristã permeava todas as disciplinas. Os aprendizes tinham certeza de que seus professores possuíam a mais alta classe moral. Eram filósofos, cientistas, pesquisadores, sociólogos, mas, acima de tudo, difusores das leis divinas. Respeitoso silêncio dominou o recinto. Parecia que todos os pensamentos se entrelaçavam, enquanto vibrações harmoniosas desciam de planos superiores, protegendo e inspirando os sacrossantos trabalhos que se seguiriam. Levantou-se então Epaminondas de Vigo. O velho professor era franzino, modesto, venerável, com barbas longas e brancas. Agora, porém, revelava-se aos nossos olhos surpresos em atitudes enérgicas, como um gigante da oratória, expondo as bases de uma doutrina renovadora até então desconhecida para nós. Bom dia. Que Deus esteja convosco. Cumpre receberem em primeiro lugar os ensinos morais expostos nos Evangelhos do Redentor. Assim irão adquirir critério suficiente para, só então, atingir outros esclarecimentos. A moral divina de Jesus, saneando sua mente e seu caráter, predispôs, nos últimos 2 anos, seus espíritos para que pudessem receber o restante do curso. Por isso, somente agora foram autorizados a entrar em contato comigo. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Qual será a duração do curso, nobre professor? Por quê? Está com pressa, meu caro Belarmino. Acalme-se. Faremos, sob minha direção, um curso leve, rápido, por assim dizer, preparatório, de ciência universal, denominada antigamente doutrina secreta. Já tive oportunidade de ler sobre essa doutrina. Soube que era ensinada apenas a mentalidades muito esclarecidas e muito fortes. Ora, meu esforçado professor do Porto. Mentalidades fortes e esclarecidas não são tão difíceis de encontrar. Para compreender o verdadeiro sentido da doutrina secreta, é preciso bem mais que isso. É necessário ser virtualmente capaz de penetrar nos mistérios divinos que se conservam ocultos às inteligências vulgares, ociosas ou presunçosas. Nos tempos remotos, anteriores à vinda do Messias, os ensinos secretos só eram ministrados a indivíduos que durante 10 anos, pelo menos, dessem as mais rigorosas provas de sanidade moral e mental, e no mesmo espaço de tempo demonstrassem a própria reforma interior, isto é, o domínio das paixões, dos desejos em geral, pela vontade iluminada de praticar o bem. Porém, com a descida do Mestre Nazareno às sombras da terra, o ensino secreto foi popularizado
trazendo à humanidade outros esclarecimentos. Desde então, decretos divinos ordenaram que o ensino secreto se propagasse a todas as criaturas, pois o Pai Supremo, penalizado com as amarguras humanas, deseja que todos os seus filhos sejam iluminados pelas verdades eternas. Epaminondas atraía a todos com um discurso vigoroso e contundente. Prosseguia, então, afirmando que batalhas insanas passaram a ocorrer entre os discípulos cristãos e os condutores das paixões inferiores. Luta dura e eterna que se estende por 2 milênios. Os operários do Messias já lançaram mão de todos os recursos para instruir os rebeldes que teimam em não aceitar as verdades celestes. Por isso mesmo, novos decretos divinos foram mandados, a fim de que o ensino seja ministrado mais ostensivamente, com toda a eficiência e clareza possíveis, não a um ou a dois de boa vontade, mas à humanidade toda. É urgente que auxiliemos a regeneração do gênero humano, meus caros, pois, acreditem, uma rigorosa seleção será feita por parte da providência entre os espíritos e os homens. O planeta sofrerá em breve o seu parto de valores, expulsando para mundos inferiores os que não se corrigem há milênios. Serão conservados no seio terrestre apenas os serenos e os que semeiam a paz, os de boa vontade, para então estabelecer-se a era do progresso tão sonhada, o reino de Deus anunciado por Jesus Cristo. Deus Pai Todo-Poderoso, dai-nos a graça da salvação. Epaminondas, grande professor, seremos dignos de receber o ensino secreto? Todos são dignos de buscar a regeneração. Por isso mesmo também receberão os princípios dessa doutrina. Rudimentos apenas o bastante para se fortalecerem e alcançarem a verdadeira reparação. Ainda são muito frágeis, mentes traumatizadas pela violência do suicídio, índoles viciadas pelo abuso de séculos e séculos nas armadilhas da matéria. O ensino será concedido gradativamente, de acordo com suas capacidades. Por isso foram divididos em turmas iguais. Desse modo, pobres suicidas, cidadãos inferiores do universo divino, estão convocados a partilhar da ciência universal, pois foi justamente a falta dela que levou vocês ao crime infeliz e covarde. Eu, Epaminondas, em nome de Jesus Nazareno e em nome de Maria, sua mãe, nossa mãe querida, convoco todos para uma prova de iniciação. Estejam preparados, pois da sua boa vontade, do seu valor na aplicação dessa experiência, dependerão os êxitos futuros. A vibrante oratória arrebanhou o interesse dos aprendizes, os quais, com legítima admiração, aplaudiram o professor no mundo espiritual. Exprimindo-se em português clássico e em espanhol,
Epaminondas de Vigo era realmente um dos espíritos mais desenvolvidos do Instituto. Encantados, eu, Belarmino, João e alguns amigos brasileiros, logo nos sentimos atraídos para o novo curso, ansiosos pelas próximas lições. Entre uma e outra aula, comentávamos. E nós, que estávamos apavorados no início, agora mal conseguimos esperar pelos novos ensinamentos de Epaminondas. Não apenas nós, Belarmino. Veja como os demais colegas das outras turmas também estão animados. Assim foi que, no decorrer do curso, o respeitável ancião revelou-lhes o nascimento e a progressão do próprio globo terrestre. O que conhecíamos superficialmente por intermédio da ciência terrestre, isto é, da geologia, da arqueologia, da geografia, Epaminondas resgatou diretamente dos milênios mais remotos. O início de tudo vinha então ao presente, descrito em cenas vivas, em atividades reais, como se houvéssemos participado realmente do nascimento e crescimento da Terra. Presenciem, meus caros. Enriqueçam seus conhecimentos com este momento único. Vejam, é a centelha em ebulição, as trevas do caos, os dilúvios aterrorizantes, as grandes catástrofes para a formação dos oceanos e rios. O maravilhoso nascimento dos continentes e das montanhas majestosas, eternas como o próprio planeta. Os Alpes poderosos desafiando as idades, os Pirineus graciosos, o Himalaia e o Tibete, a Mantiqueira sombria e majestosa. Todos, em épocas diversas, surgiram aos nossos olhos deslumbrados, arrancando lágrimas de nossas almas tímidas diante de tanta grandeza. Voltemos ainda mais no tempo. Vejam, a luta dos elementos furiosos para o surgimento do céu. O oceano incendiado em convulsões pavorosas, sacudindo o centro nascente do mundo ainda solitário. Contemplamos também, boquiabertos, a devastação provocada pelos ventos e tempestades, os primeiros sinais de movimento e vida no leito das águas, a vegetação, os incríveis dinossauros, os lagartos de forma e força inconcebíveis, os mastodontes, enfim, a pré-história. Era um livro imenso, magnífico. Era a divina criação que resistia através do tempo, da eternidade das coisas. E nesse livro soletrávamos o ABC da iniciação gradativamente, pacientemente. Às vezes empolgados, em outras atemorizados, banhados em lágrimas, mas sempre ávidos e encantados, ansiosos por mais conhecimentos. A origem do universo desfilava à frente dos aprendizes, convidando-os à análise sadia e esclarecedora. Diariamente, fortalecia-se naqueles espíritos abatidos o respeito, a veneração pelo grande Criador. A quem havíamos negado, Ivone, mas a quem agora rendíamos graças, apavorados diante de sua grandeza, mas também felizes ao nos reconhecermos seus filhos, herdeiros da sua glória eterna. Observem a flora e a fauna em toda a sua variedade de espécies.
A geologia povoando o centro da Terra com toda a sua variedade de minerais. O infinito laboratório do planeta. O oceano com seus micro-organismos, seus eternos depósitos de vida, de criação de espécies. Toda essa riqueza divina, tudo ao alcance do homem, tudo criado para ele. E o ser humano continua a desprezar essa dádiva, vivendo como vive, mergulhado nas trevas da animalidade. E assim viram surgir o homem, a divisão das raças, dos povos, a suprema glória do planeta, abrigando finalmente o ser que deveria refletir a imagem e a semelhança do seu Criador. Durante longos anos, deciframos diariamente esse livro assombroso. Eram ensinamentos tão intensos que nos causavam vertigens, levando-nos até mesmo a adoecer. Frequentemente necessitavam recuperar as energias mentais. O próprio Epaminondas os ajudava com isso, sendo um dos mais dedicados ao seu restabelecimento. Em uma noite de céu estrelado e brisa suave, meus amigos e eu nos reuníamos em frente ao vasto jardim central. Então, meus caros, o que fazer? Estamos às vésperas do retorno ao planeta Terra, que agora conhecemos desde o seu nascimento. Planeta Terra. Instância onde, infelizmente, nada pudemos aprender ainda. Apenas soletramos as primeiras letras do plano material. Uma dúvida ainda atormenta meu espírito. De que forma podem Epaminondas e seus assistentes nos ensinar tais lições, tornando visível no presente o que os milênios esconderam no passado? Compartilho da mesma questão, professor Bellarmino. Afinal, como reconstruir com tanto realismo as idades primitivas, os períodos devastados pelo tempo? São questões profundas, meus amigos, que somente o próprio Epaminondas poderá nos responder. Mas quem aqui terá coragem de lhe perguntar? Perguntas inteligentes não requerem tanta coragem para serem feitas, meus alunos. Professor Epaminondas, desculpe-me, não havia percebido a sua presença. Eu é que peço desculpas aos amigos por haver chegado assim, sem avisar. Muito nos honramos com sua presença, nobre professor. Não há necessidade de avisos nem cerimônias para nos encontrar. Respondendo às suas questões, meus caros Bellarmino, Camilo e João, a verdade é que vivemos todos em plena eternidade. Somos cidadãos do infinito. E para a eternidade o que existe é o momento presente. Ela, a eternidade, vive dentro do presente, porque é esta justamente a sua particularidade. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Posso participar da conversa? Irmã Doris, que grata surpresa. Mas é claro, estávamos falando sobre as aulas do professor Epaminondas e suas fantásticas imagens. As imagens que se eternizaram, a reprodução do que se passou na Terra desde a sua origem, são selecionadas pelos magos da ciência sobrenatural. Tudo é captado e transportado até nosso conhecimento por processos e aparelhamentos que o ser humano já não mais ignora. Epaminondas é capaz de, ao conversar com um espírito superior, reportar-se ao passado dispensando aparelhos. Vocês, no entanto, não os dispensariam. Para isso, contamos com uma vasta equipe de magos, especialistas e artistas da palavra. Que vasculham o espaço com seus poderes de atração, transmitindo nas telas o que captaram através de poderosos estímulos. E tudo
com extrema perfeição e realismo. Processo tão comum no mundo invisível, essa forma de captação da imagem dos acontecimentos também será possível ao ser humano um dia. Uma única coisa, porém, irá acelerar tal conquista da ciência para a humanidade. O domínio da moral nas suas sociedades, o império da honra. Bem, meus caros, convém nos recolhermos agora. Teremos um longo dia de estudos amanhã. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. Bom descanso. Boa noite. Até amanhã, professor Epaminondas. E boa noite, irmã Doris. No dia imediato, começaram a estudar os mistérios de um sublime espetáculo. A marcha harmoniosa dos astros. Agora, porém, não mais em recintos fechados, mas por intermédio de excursões em pleno